o assunto agora é saúde e beleza. Não esquecendo que no próximo bloco temos dica de viagem para o Tahiti com a Gabriela Padarates. Eu recebo, mais uma vez, Vânia Machado Nunes. Tudo bem? Boa noite, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Vânia. Vânia, em cada fase da vida, principalmente a mulher, vai mudando a nossa sobrancelha? Vai, porque na realidade cada fase tem a sua característica e a mulher não pode perder isso. Então essa fase da pré-adolescência é uma fase bem preocupante. Eu dividiria a sobrancelha em 5 fases da nossa vida. A pré-adolescência, a adolescência, a primeira fase adulta, que seria dos 20 aos 30, segunda fase adulta, dos 30 aos 40, e depois a terceira fase adulta, que é acima dos 40. Essas fases é onde o nosso rosto tem uma mudança maior e significativa de expressão, do olhar e tudo. E a sobrancelha tem que ficar em harmonia com cada fase dessa. Porque tem muitas meninas mesmo, que já querem, né? Já pedem pra mãe tirar as sobrancelhas e tal. E as mães ficam preocupadas. Não mexe, porque daqui a pouco, né? Vai acabar afinando demais e não consegue mais mudar. E isso é uma preocupação realmente, ela tem que existir. É pelo fato de você perder a cada tempo, a cada ano que se passa, você perde praticamente meio milímetro. Meio milímetro você fala não é nada, mas ao longo de 10 anos é meio centímetro e ao longo de 20 anos é 1 centímetro inteiro, que praticamente uma sobrancelha. Então se você percebe, se uma menina começa a fazer a sua sobrancelha aos 13 anos e afinando, aos 40 ela não tem mais sobrancelha, isso é fato. Então, o que a gente recomenda? Cada fase dela, essa parte de pré-adolescência, é uma fase que você tem um rosto muito angelical ainda e tem que permanecer assim. Não dá para fazer uma sobrancelha numa menina que tem 14 de quem tem 18 ou quem tem 30. Não existe muito fina, muito arqueada. Ou muito arqueada. Exatamente o arqueado. Esse arqueado, principalmente esse que eu trabalho, ele gera muita sensualidade, essa feminilidade. Levanta a pálpebra, né? Isso, exatamente. Porque a pálpebra, com o tempo, ela tem tendência a pesar e você cria essa flacidez. Então, o que a sobrancelha ajuda nisso? Você levantar essa expressão. Principalmente, e geralmente, com essa fase da menina quer ser moça mais rápido, ela quer fazer isso já, né? E às vezes pede para amiguinha, ou ela mesma faz em casa. Tira, é verdade. Então a minha preocupação, às vezes assim, ó, quando a menina chegar lá, fala assim, mas as meninas no meu colégio fazem a sobrancelha fina. Não devem. Se elas fazem assim, leva um cartãozinho que provavelmente daqui a pouco vai precisar de uma micropigmentação. Porque para cobrir aquelas falhas. Porque uma coisa, você quando tira em demasia um pelo, ele pode deixar de crescer. E causa o quê? Falhas permanentes. Da onde você vai deixar. E depois dos 40 anos, ainda a gente tem uma queda de hormônio, uma queda do pelo natural. Imagina se essa pessoa ainda tem bastante falha. Fica sem. É a mesma coisa que a história do buço, né? Quando você não tira, tá ali. Até aparece um fiozinho outro, mas depois que começa a tirar, tem que tirar sempre, né? Mas sabe por que tirar sempre? Sabe por que tirar sempre? Sabe que isso é bem engraçado, né? Vai tirar sempre porque a gente se acostuma com o que é bom. A gente quer estar sempre bem. O buço vai crescer independente se você tirar ou não. Às vezes eu falo assim, se crescesse mais pelo depilando, eu estaria depilando cabeça de careca e ganhando muito dinheiro para crescer cabelo. Mas não cresce. Tirar o pelo do buço com a cera, na verdade ele vai fragilizar esse pelo ao longo do tempo. Então, só que assim, a pessoa nunca tirei, eu quero começar a tirar. Tira. Só que você sabe que no momento que você começar a tirar, vai evidenciar mais, porque você vai perceber mais. Quando a gente gosta de uma coisa, tem que tirar sempre. Então vamos aproveitar aqui que a gente está com como é que é o nome dela? A Laura. Tem quantos anos a Laura? 13. 13 aninhos, aí fase boa. Me lembro que nessa idade eu já estava querendo fazer coisa de menina adulta. Vamos fechar aqui na sobrancelha dela para mostrar, então? Você vai fazer uma só, né? Isso, a gente vai fazer uma só. Mas então, depois, explicando um pouquinho na sobrancelha da Laura, você percebe que ela tem um rosto lindo, um rosto angelical. Só que a sobrancelha dela tem bastante excessos. E esse excesso até que preocupa as mães, né? Até a mãe dela levou ela lá exatamente para fazer a sobrancelha. O que a gente recomenda? Olha, você percebe que esse meinho dela tem bastante pelo? Às vezes não consegue visualizar tanto. E essa região da pálpebra aqui também. A gente retirando esse excessozinho da pálpebra, retirando esse meinho dela, já vai dar uma mudada. Vai tornar o rosto dela leve. Ela não precisa ficar com a expressão pesada só porque ela tem 13 anos. Daí a pergunta é, que idade que devemos começar a fazer a sobrancelha? A idade que incomodar. Se você se incomodar aos 10 anos, faça aos 10 anos. Se incomodar aos 15, faça aos 15. Não existe uma prévia, tipo, antes dos 10 ela está muito menininha ainda. Às vezes, se precisar tirar um pouquinho no meio, a gente tira. Mas que idade tem que fazer na hora que começar a incomodar elas? Não precisa deixá-las preocupadas. Até teve um caso, Rúbia, muito interessante, de uma menina que sofreu bullying no Facebook. Porque ela tinha postado uma foto, a sobrancelha dela era muito gritante.
E ela, mãe, olha só o que eu fiz, pronto. Então isso surtiu um efeito enorme na rede social. E eu fiquei pensando, tadinha, ela não precisava passar por isso. Ela poderia ter feito a sobrancelha e ficar com a sobrancelha bem bonitinha. Então, isso que a gente vai fazer na Laura. Aproveitar, olha, a Vânia tá com mais de 36 mil likes lá na página dela, né? Gente, 38 já. Gente, todo o país tirando dúvidas. Tudo, muito legal. Muito obrigada também pelas pessoas que curtem a nossa página. É a segunda página de sobrancelha mais curtida do país, a quarta de estética mais curtida do país. Lá a pessoa vai encontrar 100% das fotos expostas no nosso Facebook. Eles são fotos tiradas por mim ou por minha equipe, de trabalhos efetuados dentro da estética. Então lá você vai ver foto antes e depois. Antes e depois. E lá eu sempre explico, eu deixo a diferença de uma técnica da outra, o que você pode conseguir, quem tem pouco pelo, o que tem muito bacana. Okay, nessa foto, a gente está mostrando uma dica. Isso é uma dica de uma pessoa dessa fase do adulto, do fase 1. A gente já começa a trabalhar bastante com essa foto. Então, a foto, a gente consegue visualizar? Aquela lá? Aqui, exatamente. Então, essa foto aqui, ó, nesse tracinho D, você percebe dessa linha? Aqui, ó, essa linhazinha D, essa linha D é onde você começa e termina a sua sobrancelha. Essa linha D, você nunca pode deixar o seu final mais longo do que o seu início. Porque o que acontece ao longo do tempo, essa expressão cai, essa pálpebra cai e vai dando a expressão de triste. O levantamento sempre... Quando eu tive aqui a primeira vez, eu estava falando dos quadrantes. Esse, gente, é o quadrante, é o primeiro, segundo e terceiro quadrante. Consegue visualizar? Na terceira linha, praticamente, lá no finalzinho do último quadrante, que é o levantamento. O que a gente percebe, na grande maioria dos casos, as pessoas fazem um U, né? Começa a levantar lá no meio do segundo quadrante. E começa a comprometer as expressões, aonde a gente vê aquelas expressões de pessoas regaladas, ou pessoas tristes, ou pessoas bravas, porque essa harmonia dos traços, elas não conseguem permanecer, entendeu? Entendi. Vamos começar a mostrar, Vamos lá, então. Nossa menina aqui de 13 anos. Ó, eu vou dar uma desenhadinha. A sobrancelha dela, a gente tem o início, se permanece o início. Vai ser só dado uma limpada. A curvatura, lembra que a gente estava comentando sobre a curvatura? Ela não pode ser muito acentuada, porque ela tem 13 anos. Vira um pouquinho aqui, assim, isso. Ó, a gente vai dar uma limpadinha nessa partezinha de baixo aqui e dar uma cortada no pelo. O pelo é uma coisa muito bacana, porque se você já corta, só cortando o pelo, você já consegue acomodar o pelo na sobrancelha. Uma dica que esse outro dia eu postei é que quando você for escovar a sobrancelha, geralmente tem que escovar a sobrancelha, tem pra cima, sabe? Escova pra cima. Porque a tendência do pelo, ele cair. Se eu escovar pro lado, ele logo vai cair. Depois de escovar pra cima é que corta. E depois de escovar pra cima é que corta. Uma dica pros homens também, né? Que às vezes eles não querem ir até uma estética fazer as sobrancelhas. Imagina. Mas aí podem cortar em casa, Lógico então, com que essa pode. dica. E eles não, assim, ó, o que eu percebo bastante, que muitos vão ao barbeiro por vergonha, enfim, né? Não façam isso. Geralmente o barbeiro, ele faz uma máquina e põe lá uma máquina 0 ou máquina meio e corta o pelo nesse sentido. Sabe? No sentido total da sobrancelha, mas o pelo ele deve ser acomodado à pele. Então a gente corta. Quer que eu consiga ver aqui os meus pelinhos arrepiadinhos? Ó. E eu corto. Só deixa eu já ir cortando aqui, ó. Aqui, ó. Eu dou uma seguradinha, porque a sobrancelha, às vezes a gente tá conversando e ela começa a usar, ter uma expressão ou se incomodar, mas você percebe que começa a moldar o rosto dela só com corte. Porque o pelo, ele ajuda. O pelo, às vezes, crescido demais, ele começa a desestruturar a sobrancelha. E só o corte, ele já começa a acomodar. Ó, conseguimos visualizar um pouquinho. Já levanta o olhar, né? Incrível. É um detalhezinho que a gente faz e já muda. Uma coisa que eu adoro usar, em sobrancelha principalmente, é a depilação com cera. É bastante controverso com muita gente, mas esse tipo de técnica... Dizem que, há quem diga aí que faz a queda de pálpebra, né? Isso até é uma pauta bem interessante pra gente só falar disso. Mas só pra gente responder, o que causa a queda de pálpebra é o estiramento constante da pele, né? Você fazer isso, deixa eu puxar, deixa eu botar aqui, ó. Eu vou botar, eu passo a região, você percebe que é uma região pouquinha, eu sustento essa pele, eu seguro e puxo, ó. Você percebe que eu tiro ela com a mão? Só o fato disso quer dizer que ele não gruda na pele. Ele não grudando na pele não tem esse estiramento, porque o excesso
de puxar e repuxar a pele que causa flacidez. Então, esse tipo de cera com esse tipo de técnica pode ser aplicado tranquilamente na sobrancelha sem problema algum. Mantenha os olhos fechadinhos. Ó, então aqui a gente já vai tirar aquele excessozinho ali de baixo. E no caso dela, né, que tem 13 anos, ó, deve fazer de quanto tempo, Vânia? A média do crescimento do pelo é cada 15 dias. Isso vai de acordo com o teu incômodo. Se você se incomodar com a sobrancelha antes disso, você faz antes. Mas se você perceber que a tua sobrancelha está tranquila, a gente pede um retorno a cada 30 dias. Mais que 30 dias já é demais. Eu acho que o bacana então, é você fazer a cada 30 dias. Ali o antes e depois da menina. Já dá para fazer o antes e depois, simples assim. Na fase dos 20 aos 30, como é que geralmente está a sobrancelha ou deve ficar, Vânia, pra gente ir adiantando? Manter a jovialidade é a palavra-chave da sobrancelha. Essa fase dos 20 aos 30, você está no auge da sua jovialidade. Eu sempre falo para cliente, né, que a gente está na ladeira acima, dos 15 aos 20. Dos 20 aos 30, você está em cima da ladeira. Você quer ficar naquela fase pro resto da tua vida. Se tu perguntar para uma mulher que fase que ela gostaria de ter na face, é os 20 aos 30. Então, essa fase, você usa bem essa curvatura, não precisa acentuar tanto e mantém essa curvatura aqui um pouquinho mais acentuada. Olha só, já tá prontinha, né? Praticamente. Olha só, gente, como levantou o olhar dela. Porque ela é só uma jovem menina, embaixo, só para tirar. Ó, cortamos, tiramos o excesso e já conseguimos obter pelo menos o quê? Um olharzinho angelical nela, olha. Nossa, limpou muito, muito legal. Bem rapidinho. E bem rapidinho. Isso que a gente agora vai dar um detalhezinho. Não experimentar tirar em casa, né? Não, não deve. Porque quando a gente tira em casa, às vezes a gente acaba comprometendo aquela estrutura que a gente explicou no início. Não sabe aonde que eu subo, aonde que eu tenho que acabar a sobrancelha, às vezes pode deixar muito curta ou muito longa. Ok, vamos trocar agora para os 20 aos 30? 20 aos Obrigada, 30. meu anjo. Pode sentar ali. Agora vamos ver como é que tá a sobrancelha dessa moça aí. Como é que é o nome dela? Atena. Atena vai ser mamãe. Ah, é? Daqui a pouco. Tá com quantos meses, Atena? 4 meses. Como é que tá essa sobrancelha? Tá bem Olha afiada, só, né? Exatamente. A Atena, ela já tem aquela sobrancelha comprometida. Aquela sobrancelha com falha. E ainda ela quis forçar pra gente subir um pouquinho aqui. Ela já tá subindo, tem que subir mais lateralmente. Consegue visualizar que ela tá, aquele comprometido do segundo quadrante, ela começa a fazer. Então, vamos lá. Ó. O que se faz nesse caso, quando já tá com essa falha, Vânia? A gente vai recomendar, não mexa primeiro. Ó, essa regiãozinha aqui, ela vai estar cobrindo, porque existe uma falha. Nesse caso, a gente pode indicar o quê? Uma micropigmentação. Mas como ela é de mamãe, a gente vai ter que esperar. Exatamente, vai fazer uma reninha. Que aí, claro, sai mais rápido e tal, mas enfim. Mas é o que a gente pode fazer agora nesse período, né? Se eu só desenhar assim, olha como eu já consigo mudar a estrutura da Atena. Já jogo essa sobrancelha na lateralização que a gente precisa e consegue mudar. Essa fase é uma fase que você, como a gente estava falando, é a fase que a mulher está mais no auge dela. Então não tenta mexer, fazer muitas mudanças bruscas na sobrancelha. É uma dica. Porque depois dos 30 aos 40, você vai precisar fazer essa mudança brusca. Então se você tem uma sobrancelha bonita, permaneça com ela o mais limpo possível. Vamos começar a fazer nela? Daí você vai comentando pra gente. Aqui, mesma coisa, a gente vai cortar essa sobrancelha. A sobrancelha dela, como é uma sobrancelha rala, tem que ter o cuidado de evitar de cortar muito. Cortar sempre pra cima. Ela pode ficar com mais falhas ainda. Exatamente, porque o pelo já cobre. Ele consegue cobrir embaixo da sobrancelha, ele consegue fazer o volume que a gente precisa no final dela. Aí essa rena vai durar de mais ou menos quanto tempo? De 5 a 10 dias, 5 dias na pele e 10 dias no pelo. No caso da Atena, como ela é morena, o pelo quase não sofre muitas mudanças com a rena. O que a gente percebe bastante mudanças quando a pessoa tem um pelo claro e ali até precisa para evidenciar esse pelinho, né? Porque tem muita gente que às vezes tem pelo, só que não percebia tanto. Fecha os olhinhos. Você vai passar rena nela, Vânia? Se der tempo, acho que a gente passa. Se não, a gente deixa para a próxima oportunidade. A gente tem que mostrar o dos 20 aos 30, né? Por favor. Eu tô tentando só mudar bastante, ou tentar mudar, para vocês perceberem a diferença. Daí a gente viu, fomos levantando esse arco, e esse arco, ele chega no auge dele, da altura dele, dessa próxima fase que a gente vai ver agora.
Embora a nossa próxima modelo é muito jovem, é muito linda. Já tá na faixa dos 30, né? Já, mas ela tá no auge ali, ela tá lá na ladeira, tá lá em cima da ladeira. Ó, só pra gente ver como o da Atena já mudou. Engrossou. Ó, isso aqui engrossou. Levantou, né? o olhar. Ó, e levantou essa expressão dela. Futuramente, a gente vai fazer uma microaumentação para deixar isso de uma forma mais constante. Vamos lá para nossa próxima modelite. Vamos lá, Dani Coelho. Vamos ver como é que tá a sobrancelha da Dani. Então a Dani, como eu brinco com as clientes, a gente começa a ir lá para a ladeira abaixo, tá? A gente não quer, né? A partir dos a gente 30. quer subir, a gente quer manter lá em cima, né? Então, que a Dani tem a sobrancelha curta, a gente consegue perceber, olha lá, Dani. Ó, a sobrancelha da Dani é mais curtinha. Lembra daquela dica que a gente tinha falado? Que essa é a parte do início, então aqui tem que ser a parte do final. Se eu tenho quadrante, eu subo o quadrante. Essa fase é aonde eu quero o meu auge, é aonde eu subo. Aqui dos 30 aos 40 é aonde eu exagero na curvatura mesmo, que aqui a gente quer dar aquela jovialidade que a gente vai perdendo quando a gente chega a essa fase. Embora a Dani é linda, não tem tanta carência disso, mas tem muita gente que começa a ter essa flacidez. Essa flacidez começa a ocorrer após os 25 anos, porque a nossa produção de colágeno ela começa a ficar prejudicada. Então a gente começa a subir após essa fase. Percebe que a Dani tem aqueles pelinhos arrepiados que acabam deixando... Bem no comecinho ali, Isso, né? E acaba deixando a sobrancelha dela um pouco triste, né? Então a gente faz o quê? Dá uma cortadinha. Rapidinho já muda, né, gente? Nossa, um detalhe já faz diferença. Por isso que tem que tomar cuidado, sabe, Rúbia, em estar fazendo em casa. Porque se você tira um pelinho em casa de uma forma errada... Fora do lugar. E pode nunca mais crescer. Compromete muito. E é uma dó, porque às vezes você faz sem a maldade, sem realmente ter noção que aquilo pode prejudicar lá na frente, futuramente. Olha só que linda. A gente usa a cerinha. Que é bem mais rápido, né? Nossa, do que e sabe que ela tira com a pinça. Ó, ela tira bem pela raiz. Como ela é quentinha, a gente causa uma pequena dilataçãozinha no folículo piloso. Então, causa um desconforto muito pequeno. Sabe? Aquela... Nem dói, né? Viu, ó? Nem dói, imagina. Essa cera é ótima pra tudo, sabe? Pra axila, pro rosto. O pessoal de casa já tá apavorado. A Vânia tá tirando só uma sobrancelha, as meninas vão embora. Ai, meu Deus! Com um lado diferente. Gente, eu vou fazer todo mundo, pode deixar, não tem problema. Fecha os olhinhos. Ó, a Gabriela já tá aqui pro próximo bloco. A Gabriela Padarato tá dizendo que se ela soubesse, não teria ido no salão. Oh. Renato Igor também já tá na fila aguardando, né, Renato? Claro, Renato, com um homem, né? Um homem como ele tem que estar. É verdade. Eu ainda até outro dia encontrei no camarim, falei assim: não, muito bonito pra ter uma sobrancelha de idoso. Os olhos bonitos, né? Lindo, ele tem um olho lindo, a sobrancelha dele era uma sobrancelha de idoso, pelos brancos, muito claro, muito crescido e bem pra cima. Vamos só esclarecer, pelos brancos, não, pelos claros, né, Pelos claros. Porque ele tem um tom de pele pelos clara. Claros. Ele me mata, pelos claros. E lindo, ele é lindo. E eu só fiz rapidinho, mudou muito, sabe? Olha só que bonita que ficou a sobrancelha. Porque aqui eu já tô pegando a pinça, por quê? Aqui é onde eu quero realçar, gente. A sobrancelha, ela nessa fase da vida, ela tem que estar linda. Vânia, sabe? Onde é que as pessoas te acham? Já tem gente ligando aí pra saber. No Shopping Ideal, é lá no Continente. Barreiros. Mas é em Barreiros, isso. É fácil de achar. Nosso telefonezinho lá é o 3029-7372. Tem um endereço no nosso site, na nossa fanpage. Né? O site é o vaniestetica.com.br e na nossa fanpage, onde a gente estava comentando dos likes, que é o vania.estética, né? facebook.com/vania.estética. Vou mostrar como é que foi a Dani. Nesse Olha, caso Dani, dela, ainda poderia ter uma rena também, pode, né? No final, no caso ali a gente não tem o tempo, mas já então o que a gente vai fazer? Pelo menos um lapisinho aqui na Dani, ó. A gente vai acentuar essa curvatura dela de cima, que é importante, né? E a gente vai definir bem a bordinha. Essa definição de borda tem que estar bem presente nessa fase da vida. Não deixa ela falhada, não pode ter comidinhas nem nada. Vamos ver então como é que tá? Olha lá, ó. Vamos fechar ali na Dani pra ver o antes e o depois, uma sobrancelha e outra. Ó. Olha como já levantou realmente o olhar de um lado, gente. Ficou legal, né? Olha só como fica diferente. Tá linda.
Obrigada, Vânia, pela tua participação mais uma vez. Muito obrigada. Rúbia, sabe que eu trouxe as fotos da ganhadora? Quando eu estive aqui no último programa, eu trouxe as fotos que eu tinha sorteado. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver, ó. São quase 9 horas, né? 10 para as 9. Você vai acabando as meninas e eu vou chamar agora a música. No próximo bloco a gente Perfeito, a gente mostra a foto. Obrigada, Vânia. Imagina. E já estamos chegando ao final de mais um TV com Tudo Mais. Vânia Machado Nunes, as meninas estão prontas já? Estão prontas. Tá aqui as três, Isso. já com as sobrancelhas, uma das sobrancelhas prontinhas, feitinhas. Vamos mostrar então, agora começando pela mais nova. A fase 1, a gente tem a pré-adolescência. Ficar bem retinho, então, olhando ali pra câmera, ó, aqui a câmera. Então, nessa fase 1, você percebe a sobrancelha um pouco mais grossinha, nada de curvatura. E a gente dá aquele ar jovial ainda, angelical para a pessoa. Na fase 2, a gente já tem a fase 1 adulta. É uma sobrancelha que não precisa de muito arqueamento, né? Então, a gente conseguiu cobrir bastante aquela falhinha que ela tinha, né? Percebe que aqui ela tinha já uma falha, aquela sobrancelha que levantava um pouco mais. E na fase 3, né, da fase adulta, aonde a gente precisa levantar, evidenciar mais o olhar, a gente conseguiu deixar aquela sobrancelha um pouco mais alongada. E olha... Nossa, e com rena, né? Como dá a diferença? Com rena, lógico. Daí é onde ela não tem, ela não consegue ter a quantidade de pelo suficiente para definir. Então a rena entra aí para definir esse olhar dela. Maravilhoso. Rapidinho. Olha, eu quero sortear hoje também um design com rena. Quem tá realmente com a sobrancelha precisando, liga para cá. Que a gente vai sortear. Isso. 3216-2800. Isso, 2800. Liga para cá, fala com a tia Delma, então a gente já fala quem foi o ganhador. Vânia, agora vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aquela que ganhou na última vez que você esteve aqui. Exatamente, ela fez uma micropigmentação corretiva. A micropigmentação corretiva é a reengenharia. Então, nessa foto a gente tem o antes e o depois dela. Ela chegou assim lá lá na estética, com essa sobrancelha acinzentada, pelos claros. Porque ela já tinha feito e tinha dado errado. Ela tinha uma definitiva, né? E já fazia um tempinho. E na fase 2, e olha, por incrível que pareça, foram 32 dias somente, não precisou de mais tempo, mas você já percebe todo o ângulo. E ali embaixo a gente tem a foto dela lateralmente, né? Você percebe que amplia, você levanta, né? Aquela expressão, é um lifting no rosto. Ai, que bom, fico feliz, viu, da nossa telespectadora ter saído satisfeita, assim, lá da sua estética. Obrigada, Vânia. Eu que agradeço a oportunidade, precisando, estamos às ordens. Obrigada.